E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Tavares e hoje eu estou aqui para falar sobre as 3 melhores linguagens de programação para se aprender para iniciantes. Nesse vídeo eu vou fazer um ranking de trás para frente, falando primeiro do terceiro lugar e indo até o primeiro lugar, tá? E para iniciar, o meu terceiro lugar é a linguagem Python. Ela é muito utilizada em data science, inteligência artificial, desenvolvimento de aplicativos web e entre outras coisas. Ela é muito versátil, tem uma sintaxe muito facilitada e geralmente algumas escolas mais ligadas nessa questão de tecnologia acabam utilizando ela para ensinar para os seus alunos, por ser uma linguagem relativamente simples. Ela é uma linguagem versátil, potente, principalmente nos dias de hoje, em que se fala muito sobre inteligência artificial, data science, big data. Mas por que ela está no meu terceiro lugar e não no primeiro ou no segundo? Tá. Existem alguns pontos que, na minha opinião, o Python não se destaca. Entre eles é a sua sintaxe. Sim, isso é muito importante porque muitas linguagens hoje derivam da linguagem C, que é e foi uma linguagem muito importante. E ela tem uma sintaxe muito própria e muito conhecida. Linguagens como JavaScript, Java, C Sharp, C++ e entre outras linguagens muito conhecidas e muito utilizadas hoje, acabaram copiando, acabaram herdando essa característica do C. O Python, por sua vez, inova nessa parte de sintaxe. E isso nem sempre é bom, porque uma vez que você está iniciando no mundo da programação agora, é muito difícil que você saiba em que área você vai querer de fato se especializar. E se a área que você quiser se especializar não utilizar o Python de forma tão massiva, por exemplo, jogos ou mesmo desenvolvimento front-end na parte de web, isso vai ser um grande problema para você. Na nossa segunda posição, a gente tem o JavaScript. E um dos pontos é isso. Além dele ter uma ótima sintaxe, muito simples, fácil, ele não é fortemente tipado. Então essa curva de aprendizado sobre tipos em determinadas linguagens, você não vai precisar se preocupar. Além de tudo isso, ele é baseado na sintaxe do C. Então, laços, condicionais e entre outras coisas serão muito similares a outras linguagens que existem aí no mercado, como já foi citado anteriormente. Quando a gente fala sobre transferência de informação entre aplicações, a gente basicamente hoje está falando de JSON. JSON, para quem não sabe, é a sigla que representa JavaScript Object Notation, ou seja, é um modelo de transferência de dados baseado no objeto do JavaScript. E além disso, o JavaScript é muito versátil. Você consegue hoje utilizar o JavaScript para desenvolvimento web, para desenvolvimento desktop, para desenvolvimento mobile e, se eu não me engano, até para desenvolvimento de jogos. Claro, coisas bem simples e bem básicas, tá? Não estou falando aí de nenhuma Ubisoft, nenhuma Electronic Arts da vida. Não, eu estou falando de coisinhas simples para aprender os conceitos, as bases, tá? E em primeiro lugar, a gente tem aquela que eu já citei aqui várias vezes. E você pode se surpreender, mas eu estou falando da linguagem C. Sim, a linguagem C é uma linguagem maravilhosa se for a sua primeira vez, o seu primeiro contato com o desenvolvimento de software. Ela hoje não é utilizada para muitas coisas de forma massiva, como sites, aplicativos ou outras coisas que a gente utiliza no dia a dia. Não é. Mas ela dá as bases para tudo que a gente utiliza hoje, tá? Então, a linguagem C ela é considerada uma linguagem de nível médio, tá? Quando a gente começa a estudar sobre linguagem de programação, a gente vai ver que existem linguagens de baixo nível, que são linguagens que conversam quase que diretamente com o processador. Linguagens de nível médio, que são uma linguagem
intermediária, ela já tem um nível de facilidade muito maior, mas ainda mantém em sua essência certas peculiaridades das linguagens de baixo nível. E temos as linguagens de alto nível, existentes hoje aí em sua maioria. Então, se eu falo de Swift para desenvolvimento para iOS, eu falo de uma linguagem de alto nível. Se eu falo do Kotlin para desenvolvimento para Android, eu falo de uma linguagem de alto nível, tá? A grande maioria das linguagens hoje utilizadas são linguagens de alto nível. Só que a gente tem um porém. Com essa utilização massiva de linguagens de alto nível no mundo da programação, acaba que a gente forma desenvolvedores de alto nível. Não, eu não estou falando de desenvolvedores de alto desempenho, maravilhosos, lindos, que desenvolvem tudo. De forma nenhuma. Eu estou falando de desenvolvedores que não sabem interpretar o que está acontecendo por baixo dos panos. Que não sabem interpretar porque aconteceu uma falha de segmentação na sua aplicação. Que não sabe interpretar porque um bug aconteceu. Que não sabe fazer nada além do feijão com arroz. Então, se você tem condição, se você consegue, se você tem tempo e disponibilidade e disposição, aprenda C. É uma linguagem maravilhosa. Você vai bater cabeça, você vai se estressar, mas eu tenho certeza que quando você dominar, você vai se sentir uma pessoa inteligentíssima. E ela vai abrir seus olhos para coisas que você não consegue ver hoje, que você não conseguiria ver se você passasse talvez 2, 3, 4 anos programando apenas em uma linguagem de alto nível. Minha dica é o seguinte: se você é um jovem que mora com seus pais ou não precisa se preocupar com contas para pagar ou tem um certo conforto relativo à questão financeira, invista em aprender C ou alguma linguagem similar. E caso contrário, é super tranquilo você começar por uma linguagem mais simples e fácil e que tem um nível de empregabilidade melhor, como Python ou JavaScript. Mas assim que você tiver um pouco de tempo, meia hora por dia, você já estiver empregado, você já estiver na área, não deixe de procurar se aprofundar mais. Seja aprendendo C ou mesmo pesquisando por outros meios. Essa é a minha dica, esse é o meu conselho. E você, concorda com o que eu falei? Discorda? Tem uma opinião diferente? Deixa aqui nos comentários, vamos bater aquele papo legal, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, a gente vai ter muito conteúdo legal por aqui. Valeu!